Olha, eu acho que, de qualquer maneira, independente do que fosse feito após o terceiro gol, que aconteceu a 27, dificilmente o Guarani reverteria essa situação desastrosa, não é? Eu sugeri que mexesse no primeiro tempo para o desastre não ter sido ou não seria, não dá para saber mesmo que ele mexesse o que ia acontecer. Mas tinha a possibilidade dele mostrar, pelo menos para o jogo, para os jogadores, para o elenco dele, que tinha alguma coisa errada. Tinha muita coisa errada. Tecnicamente falando, tinha pouco a acrescentar, mas ele tinha que dar uma sacudida depois do 3-0. Ele não podia esperar o intervalo do jogo. Por isso que eu falei que tinha que mexer no time. Repito, eu não estou dizendo que perdeu de 5-1 e teve 2 jogadores expulsos porque não mexeu no primeiro tempo. Não é isso. Mas você está tomando 3-0 em casa e você leva ainda para o vestiário para ver o que você vai fazer? Eu não teria feito isso. Eu sacudia pelo menos com 2 mexidas no primeiro tempo, de uma vez, para ver se moralmente você fazia com que o time retomasse a partida. E realmente a noite foi uma noite dos horrores no Brinco de Ouro. Individualmente falando, goleiro, lateral direito, miolo de zaga, volantes, alguns acabaram até se salvando, mas diante de um cenário desse, pior do que o 5-1 foi ter perdido Jamerson e Castan expulsos. Isso, o desastre não poderia ter sido pior. Não poderia ter sido pior. E eu acho que a impressão que eu fiquei que dava para minimizar o que aconteceu, não é? Então, só culpar o treinador tem a atitude e também a falta de concentração do time. Tem a falta de intensidade. Jogadores também têm que ser responsabilizados. Eu não acho correto só culpar o Moser por esse 5-1, não. Ele tem aí uma responsabilidade grande, porque a escolha do goleiro foi ele que fez. Ele que efetivamente deixou Kozlinski no banco para efetivar o Tony de novo. Eu não falei antes porque, pelos jogos, o Tony estava credenciado para jogar essa partida. Mas ele é o treinador. Ele está assistindo o treino. Ele tem lá o preparador de goleiros. O Tony ajudou muito nesse desastre que aconteceu hoje. Mas não foi só o Tony, não. E não foi só a escolha do Mozart pelo Tony. E nem estratégia de jogo, porque o Márcio Zanardi, técnico do São Bernardo, deu um nó completo, deu um show de bola no trabalho do Mozart no primeiro tempo. Ele não deixou os laterais do Guarani jogarem, ele não permitiu que os volantes do Guarani nem pegassem na bola, obrigando o Guarani a fazer ligação direta, e os jogadores começaram a ficar, em 10 minutos já estava 2-0, muito intranquilos, além dos gols individuais, dos erros individuais. Foi uma lista tão grande de erros cometidos pelo Guarani no primeiro tempo, que eu ficaria aqui 30 minutos tranquilamente para falar só dos equívocos que o Guarani cometeu na partida de hoje. É um jogo definitivamente que vai entrar para a história, vergonhosamente para a história, um time que nem vibrar vibrou, nem pulsar pulsou, nem correr correu. Um time acéfalo, um time modorrento, macambúzio, zurumbático, preguiçoso, um time moralmente em frangalhos. Estava jogando em casa do lado do seu torcedor e toma 5 do São Bernardo. Eu estou muito curioso se é que ele vai conceder entrevista coletiva, né? Eu estou recebendo aqui mensagem de tudo que é jeito. Se ele for para a coletiva, o técnico Mozart, a gente tem que apurar isso para ver o que vai acontecer, porque uma vitória, uma derrota dessa em casa normalmente não fica impune. Eu não estou fazendo campanha, não. Eu estou trazendo informação que eu estou recebendo aqui. Então eu estou muito curioso para saber o que ele vai falar na entrevista coletiva, porque se fosse eu que tivesse tomado o show que ele tomou do técnico do São Bernardo, eu iria só pedir desculpa para a torcida. Desculpa. Peça desculpa, porque o que o time dele apresentou hoje, né, acabou envergonhando a torcida do Guarani. Não tem para onde correr. Foi na atenção, foi na estratégia, foi na falta de empenho, na falta de atenção, no descontrole emocional,
as mexidas completamente fora de padrão, de tempo. O treinador também ficou atordoado por ter tomado 2 gols em 10 minutos. Isso não pode acontecer. O treinador tem que ser uma pedra de gelo. Independente do problema que o jogo mostrar, ele tem que apresentar a solução. Enfim, não vou nem me estender muito, porque não precisa. Um time que perde em casa por 5-1 para o São Bernardo, e com todo respeito ao São Bernardo, que construiu com competência a vitória e só não fez mais por alguns detalhes, não dá nem para ficar discutindo. Derrota vergonhosa de um time que hoje foi uma vergonha, futebolisticamente falando, Edu Pinheiro.